Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 14 de julho, acabou a Copa do Mundo e a Alemanha é a campeã mundial. A Argentina não aguentou a pressão na prorrogação e a Alemanha aí faturou o título mundial, a sua quarta estrela na história das Copas. Mas antes, no sábado, foi disputado o terceiro lugar entre Brasil e Holanda. E seleção volta a ter pane, sofre 2 gols em 16 minutos e Holanda acabou sendo terceiro colocado. Não foi o desastre da última terça-feira, mas passou bem perto. A seleção voltou a sofrer uma pane técnica, tática e emocional. Tomou 2 gols em 16 minutos. O primeiro deles aos 2 e encenou o último ato da Copa em casa com mais uma derrota. Sem balançar a rede do adversário a 240 minutos na Copa do Mundo, a Holanda se aproveitou das falhas do Brasil e dos erros da arbitragem para fazer 3-0 e ficar com o terceiro lugar. Desta vez, o adversário abriu o placar antes mesmo da seleção conseguir ter a posse de bola. Depois de apenas 2 cortes de cabeça para a lateral e trocas de passes sem perder o domínio, a Holanda abriu o placar em pênalti mal marcado pelo árbitro argelino de Thiago Silva em Robben. A falta foi fora da área, porém o juiz marcou o pênalti que acabou sendo convertido por Van Persie. Ampliou aos 16 minutos a Holanda em rebatida errada de Davi Luiz, que Blind converteu e selou mais um vexame em verde e amarelo, quando boa parte dos 68 mil torcedores presentes no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, gritava olé aos 46 do segundo tempo com Isnandu. Agora é mirar 2018. Até a Copa da Rússia, a seleção precisa se reencontrar em setembro. Joga 2 amistosos nos Estados Unidos, um contra a Colômbia e outro contra o Equador. Em outubro, dia 11, tem o desafio do Super Clássico das Américas, no estádio Ninho do Pássaro, em Pequim. O adversário é a Argentina, finalista do Mundial, que enfrentou a Holanda e perdeu ontem. No meio do caminho, até a Copa de 2018, o Brasil tem de novo pela frente o sonho de conquistar a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Com a equipe sub-23 podendo ser reforçada por 3 jogadores mais velhos. Chance e tanto para mais uma renovação, a mesma que não deu tão certo em 2014. Resta saber ainda se quem continuar à frente do projeto da CBF vai ser realmente Filipão, muito questionado após os 2 vexames finais do Mundial. Falta de eficiência ofensiva de novo, escalada desde o início com Maxwell na lateral esquerda e Jô no comando do ataque, nas vagas de Marcelo e Fred. A seleção entrou em campo com um meio de campo povoado por 3 volantes, Luiz Gustavo, Paulinho e Ramires. Para o setor criativo, apenas Oscar. O resultado foi que a primeira finalização saiu apenas aos 20 minutos, quando o placar já marcava 2-0. O camisa 11 arriscou de fora da área, mas Silense não precisou se esforçar muito para fazer a defesa. Do outro lado do campo, Luiz Gustavo sofreu com as arrancadas de Robben no primeiro tempo. Sem conseguir se achar em campo, a seleção só voltou a assustar a Holanda mais uma vez aos 37 minutos, quando o volante cruzou rasteiro na pequena área. Davi Luiz e Paulinho pularam, mas não alcançaram para completar. Com Neymar lesionado no banco de reservas, dando força para os companheiros e até ajudando nas orientações, chamou a atenção de novo a falta de poder ofensivo da nossa seleção. Municiado novamente por chutões da defesa, o ataque foi nulo. Na volta para o segundo tempo, o Filipão trocou Luiz Gustavo por Fernandinho, mas o volante pouco fez, além de ser punido com cartão amarelo logo aos 8 minutos por falta em Van Persie. O problema era tamanho que Scolari fez mais uma substituição no meio de campo, aos 11 tirando Paulinho e colocando Hernanes.
Ramires chegou perto de fazer o gol aos 13 minutos, num chute de fora da área. O lance mostrou mais uma vez a falta de força do Brasil no ataque. Numa última tentativa, Filipão trocou o volante do Chelsea por Hulk. Mas, assim como Fred, o substituto Jô continuou recebendo poucas bolas. Aos 40 minutos, a paciência da torcida terminou de vez. Os gritos de olé começaram a ecoar e a Holanda deu golpe de misericórdia. Aos 45, Richarlison recebeu o cruzamento da direita e com muito espaço finalizou de primeira. Foi o 14º gol sofrido pela seleção na Copa. E Júlio César ficou marcado como o goleiro brasileiro mais vazado em mundiais, superando em 3 Tafarel, presente em 18 partidas em 90, 94 e 98. O atual titular ficou no banco em 2006 e disputou todas as 12 partidas em 2010 e 2014. Ainda deu tempo para Van Gaal colocar em campo o segundo goleiro reserva, tirando o titular Silense e botando Vorm, e completando pela primeira vez na história das Copas a utilização por uma seleção dos 23 jogadores convocados. Do lado do Brasil, Filipão só não deu chance a Vitor e Jefferson. Portanto, aí, Brasil mais um vexame nessa disputa de terceiro e quarto. E Filipão, em suas entrevistas, mais uma vez acabou sendo arrogante com os repórteres, né, com toda a imprensa. E a CBF já admite contratar estrangeiro. Não é a primeira opção, não é a prioridade, mas a cúpula da CBF admite agora avaliar a ideia de contratar sim um técnico estrangeiro para dirigir a seleção brasileira. A mudança de postura se dá muito mais por pressão popular e da imprensa do que por convicção de quem toma as decisões na confederação. Depois de ver a seleção brasileira tomar 10 gols em 2 jogos e concluir de maneira humilhante a Copa do Mundo em casa, a CBF decidiu dissolver a comissão técnica de Luiz Felipe Scolari. O mesmo termo dissolver foi usado quando a entidade anunciou a demissão de Mano Menezes em novembro de 2012. Na época, José Maria Marinho e Marco Polo Del Nero repeliram a ideia de chamar um treinador estrangeiro. Houve quem disse a contratação de Pepe Guardiola. Os cartolas argumentaram então que o Brasil ganhou seus 5 títulos com brasileiros no banco de reservas e que não havia nada que um gringo pudesse ensinar aos pentacampeões. Além disso, havia Felipão e Carlos Alberto Parreira disponíveis no mercado. E unir 2 campeões do mundo foi uma solução prática para quem buscava nomes fortes nos quais pudessem se apoiar. Até o fim, Filipão e Parreira cumpriram esse papel. De terça-feira, quando tomou 7-1 da Alemanha, até domingo, dia da demissão, Filipão deu nada menos do que 4 entrevistas coletivas. Deu as caras, respondeu a tudo o que lhe foi perguntado, explicou-se, enfim. Marinho e Del Nero não deram nenhuma. Entre os brasileiros, o preferido é Tite, que ganhou tudo com o Corinthians entre 2011, 2012 e 2013 e que passou o último semestre sem trabalhar, apesar dos convites que recebeu. Alexandre Galo, coordenador das categorias de base da CBF, pode assumir de forma interina. A CBF pensa nele para dirigir o time olímpico em 2016. Portanto, aí, Felipão, de saída com toda a sua comissão técnica, acho que é a melhor opção Felipão deixar o cargo, pois depois desse vexame, 10 gols em 2 partidas numa Copa do Mundo em casa, não poderia continuar aí o treinador brasileiro. E a CBF agora, cabe à CBF buscar aí um ótimo profissional novamente para dar sequência ao trabalho aí que o Filipão começou. Lógico, que precisar começar do zero, comece novamente. Alexandre Galo aí, que dirige a seleção sub-20, que faça também um bom trabalho para, quem sabe, nas Olimpíadas conseguimos conquistar aí um título inédito nas Olimpíadas do Rio em 2016, daqui 2 anos, mais um evento, um grande evento no nosso país. Falando do campeão,
Mas antes, um exemplo alemão. Então, há 6 meses atrás, os alemães chegaram e fizeram aí a compra de um terreno, construíram um hotel, construíram um centro de saúde, fizeram um campo de futebol, fizeram uma estrada para interligar o centro de treinamento. Não trouxeram funcionários alemães, contrataram as pessoas da cidade. Depois a seleção alemã chegou e, quando não estavam treinando, estavam socializando com as pessoas na cidade e na praia. Participaram de festas com a população, interagiram com os índios, vestiram a camisa do time local, o Bahia. Sobre a vitória em cima da nossa seleção, combinaram no intervalo do jogo em diminuir o ritmo para não humilhar a seleção anfitriã. Falaram que seus ídolos são os nossos jogadores do passado, pediram desculpas após a goleada e estão postando nas redes sociais mensagens de incentivo ao povo brasileiro e agradecendo a hospitalidade. E vão deixar tudo que construíram para a população da cidade. Dava para não torcer para esses caras? Pois é, esse foi um grande exemplo aí que os alemães deixaram para o nosso país, para a nossa população, e que sirva de exemplo, né? Trouxeram aí toda a delegação, construíram, né? Compraram terreno, construíram com a nossa mão de obra, se socializaram e ainda por cima vão deixar tudo para nós brasileiros aí desfrutar. População local irá desfrutar aí de todo o centro de treinamento que foi construído. E não tinha como não torcer para a Alemanha, não só por esse motivo, mas também pelo fato de estar concorrendo contra a nossa rival Argentina. E com tanta torcida não poderia ser diferente. A Alemanha entrou para a história e agora é tetracampeã mundial, conquistado o título no Maracanã com um gol na prorrogação. A maluquice é pensar que não temos vaga ideia do que fazíamos em 3 de junho de 92, quando pela primeira vez Mário, mais uma vez recém-nascido, qualquer a chorar no hospital, qualquer da Alemanha, viu a luz. Dada a nossa sina de marionetes do tempo, estávamos indiferentes à história que começava a ser costurada. Lavávamos louça, víamos novela, reclamávamos do centroavante tosco de nosso time, discutimos futebol com nosso pai, aquela figura de rugas desenhadas também pela dor e pela glória que o futebol tanto nos dá. Não podíamos imaginar o que aconteceria tanto tempo depois, naquele incansável 13 de julho de 2014, naquele futuro domingo de sol no Maracanã, naquele instante precioso em que o pequeno Mário, o gigante Mário Götze, com apenas 22 anos e uma eternidade pela frente, receberia de Schürrle aos 8 minutos do segundo tempo da prorrogação. Dominaria no peito e desviaria para o gol. Não podíamos calcular que surgia o protagonista da vitória por 1-0 na final, o sujeito que evitaria uma festa da Argentina no Maracanã, o atleta que tornaria a Alemanha tetracampeã mundial de futebol. A Argentina de Messi foi grande até os limites supremos, encarou um time melhor e talvez merecesse a vitória, o título, tanto quanto a Alemanha. Detalhes mudam vidas, mudam histórias, e agora eles penderam para a Alemanha, para euforia. Absoluto delírio da torcida brasileira presente no Maracanã. A seleção germânica se igualou à Itália como tetracampeã mundial. E o Brasil segue soberano com 5 conquistas. Já a Argentina continua com as suas 2 conquistas. O terceiro duelo entre alemães e argentinos em finais é também a primeira vez que uma seleção europeia ganha a Copa no continente americano. O mundo diante de Higuaín, sussurros seriam ouvidos do outro lado do estádio se alguém ousasse abrir a boca aos 20 minutos do primeiro tempo. Naqueles 2 ou 3 segundos de mutismo coletivo em que Higuaín recebeu uma bola de presente de Toni Kroos e sozinho avançou com ela na direção de Neuer. Existem chances que não se perdem nem peladas de família, quanto mais numa final de Copa do Mundo.
mas o atacante argentino, talvez embasbacado pela oportunidade que ganhara, talvez se perguntando se merecia tanto, cometeu a insanidade de desperdiçar o gol. O problema é que o futebol tem algo de rancoroso. O mesmo Higuaín, alguns minutos depois, entrou na área, feito um caminhão sem freios, aproveitou o cruzamento de Lavezzi lá da direita e mandou para as redes. Saiu vibrando em surto, correndo como um sujeito que daria a volta ao mundo se o Maracanã não tivesse paredes. Mas aí o teto dele desabou. Do outro lado, o auxiliar, esse corta-prazeres de atacantes, tinha sua bandeira erguida. Correto, o atacante estava realmente, de fato, impedido. A grande questão é que os dois lances, acrescidos de uma arrancada assombrosa de Messi, cortada por um Boateng que só precisava de um par de asas para ser decretado um anjo da equipe, mostram que houve algo de errado no sólido reino defensivo germânico. Os problemas começaram antes de o jogo começar. Por mais estranho que pareça, Khedira, peça essencial na engrenagem do meio campo, sentiu dores musculares no aquecimento. Não foi a campo. Entrou Kramer, que só tinha jogado 11 minutos na Copa inteira e também sairia lesionado ainda no primeiro tempo. Para a entrada de Schürrle, frigidos os ovos, é notável que a Argentina fez muito bom primeiro tempo e não foi graças apenas aos eternos incômodos causados por Messi e suas disparadas de homem de 1000 pernas, também pela defesa. E mesmo se baseando numa estratégia curiosa, deixar Schweinsteiger passear pelo campo como se estivesse de férias. Alessandro Sabella, por algum motivo, preferiu concentrar atenções em acossar os atletas servidos pelo camisa 7, não o próprio. A tática parece suicida, mas até que deu resultado. Porém, quase ruiu no finzinho da etapa, quando Royals subiu nas cercanias da estratosfera para cabecear na trave argentina. No rebote, a bola ainda bateu em Miller e Romero defendeu, mas o lance já estava anulado por impedimento. Quase o Messi também conseguiu surpreender. As expectativas de qualquer ser humano alimentado de esperanças é que Messi, ao ir para o vestiário, seja acometido por uma crise de piedade e resolva parar de infernizar defesas alheias, mas não costuma acontecer. Quem não voltou foi Lavezzi, substituído por Agüero, com menos de 2 minutos no segundo tempo. A pulga, como é chamado, Lionel Messi, recebeu em profundidade na esquerda e mandou um chute cruzado que triscou a trave protegida pelas luvas de Neuer. Ficou no quase. A partir daí, as chances de gol se tornaram mais escassas. As equipes encontraram dificuldades de escapar ao ataque. E o jogo ficou mais preso nos limites entre uma intermediária e outra. Já a parte final da construção passou a ter repetidos erros de lado a lado. Linda jogada de Ozil poderia ter resultado um gol mesmo assim, mas Kroos bateu mal e a prorrogação começou a dar as caras no Maracanã. As duas seleções, com o passar do tempo, ficaram mais e mais encabuladas de tentar movimentos que expulsassem suas defesas. Mesmo as trocas foram comedidas. Na Argentina, Palácio no lugar de Higuaín, Gago no de Enzo Pérez. Na Alemanha, Götze na vaga de Klose. Consequência, prorrogação. O último ato, a Alemanha entrou na prorrogação babando de vontade de ganhar. No primeiro lance do tempo extra, Schürrle quase marcou. Romero espalmou o chute do atacante. A Argentina fechada deixou claro que se abraçaria os contra-ataques e os europeus passaram a ter domínio do jogo, mas sem grande contundência. A tensão era evidente no Maracanã, era quase um organismo vivo e Palácio quase fez. Em rara falha de Hummels, o atacante conseguiu dominar na área e tocar por cima de Neuer, mas a bola foi para fora. Os minutos finais foram duros, pegados, a ponto de
Schweinsteiger sair sangrando depois de Agüero deixar o braço no rosto dele. Ficou evidente o cansaço das duas equipes e a impressão de que só uma jogada aleatória poderia evitar os pênaltis. Mas não houve aleatoriedade, houve talento. Schürrle, brilhante, fez ótima jogada e mandou na área. Götze, ao matar no peito, encontrou a bola e a posteridade ao mesmo tempo. Mandou para o gol, mandou para a história de um enorme tetracampeão, a Alemanha. Portanto, no fim do segundo tempo da prorrogação, na metade do segundo tempo da prorrogação, o time alemão conseguiu o gol. Poderia até ter ampliado ainda, pois a Argentina se lançou toda ao ataque. Mesmo assim não conseguiram o empate e graças a Götze, o gol de Götze, a Alemanha faturou aí a quarta taça, a quarta estrela da camisa alemã. Parabéns à Alemanha, parabéns também a você brasileiro, que acompanhou a Copa, torceu pela nossa seleção brasileira e o evento, como podemos ver, foi um sucesso. Infelizmente a nossa seleção não faturou o 6º título, mas agora fica a esperança de uma renovação para quem sabe na próxima Copa do Mundo darmos mais trabalho e jogarmos mais futebol. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar sobre jogos regionais e agora a continuação do Brasileirão. Até já! Euclatrans, locações de containers. Container tipo escritório, forrado e com ar-condicionado. Container tipo bilheteria, forrado e com ar-condicionado. Container tipo depósito. Container tipo almoxarifado. Na Euclatrans, você encontra todos os tipos de containers para o seu evento ou obra. Ligue agora para Euclatrans. C7 3475 1513 17 99 784 6134 ou ainda 98 204 3300 ou na rodovia Euclides da Cunha, quilômetro 545, pertinho de Meridiano. Mande-nos um e-mail vendas1@euclabras.com.br e conheça o nosso site www.euclatrans.com.br. Falou em container, o negócio é com Euclatrans, locação de containers. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários.
Venha já conhecer. 5 Merceários. Força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o nosso programa Jornada Esportiva. Nesta segunda-feira falamos aí do desfecho da nossa Copa do Mundo, Alemanha campeã no primeiro bloco, e citamos também sobre o vexame brasileiro. Para dar sequência, vamos falar aí da nossa região, os jogos regionais, né? A 58ª edição dos jogos regionais. Pela segunda divisão, Fernandópolis levou a melhor e foi a campeã. Os atletas fernandopolenses fizeram uma brilhante participação nos jogos deste ano, que foram realizados em Jales. A delegação conquistou o título de campeã da segunda divisão, ficando à frente das outras 46 cidades participantes nessa divisão. As competições tiveram início no dia 2 de julho e terminaram nesta sexta-feira, dia 11. No quadro geral de medalhas, Fernandópolis contabilizou 42 no total, sendo 20 de ouro, 12 de prata e 10 de bronze. A delegação era composta por 200 representantes, entre 175 atletas e o restante de dirigentes, para disputar 14 modalidades: atletismo, basquete, bote, dama, ciclismo, futebol, futsal, karatê, judô, voleibol, vôlei de praia, malha, xadrez e natação. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes, apoiou os atletas desde o início das competições. O secretário de Esportes, Rodrigo Garcia, acompanhou de perto a participação e fez questão de comunicar à prefeita Nabim do resultado, assim que foi informado. A prefeita, que estava na torcida, comemorou e disse: tinha certeza que nossos atletas iam fazer bonito, e por isso quero dizer a todos da minha alegria nesse momento e parabenizá-los por levarem o nome de nossa cidade com tanto carinho. Parabéns a todos e contem sempre com o nosso apoio, disse a prefeita Anabim. O secretário de Esportes também parabenizou os atletas pela conquista. Segundo Diguinho, Fernandópolis competiu com outras 46 cidades e mostrou mais uma vez que é um celeiro de talentos que merecem nossa cidade e nosso apoio. Parabéns a todos pela garra e dedicação. A cerimônia de encerramento aconteceu na sexta-feira no ginásio de esportes Dr. Valdemar Lopes Ferraz. O evento recebeu aproximadamente 7.000 pessoas durante sua realização, entre atletas, dirigentes, torcedores e visitantes de cerca de 70 cidades, que disputaram 22 modalidades de jogos em 22 locais de competição. Na classificação geral, por categoria, no caso, Fernandópolis, ficou aí em primeiro lugar. E os 6 primeiros da segunda divisão ficou Fernandópolis em primeiro, Tabapuã em segundo, Andradina em terceiro, Pereira Barreto em quarto, Tanabi em quinto e Santa Fé do Sul em sexto. Por categoria, basquetebol masculino, Fernandópolis ficou em segundo lugar, na bocha faturou o primeiro lugar. O ciclismo feminino ficou em segundo, assim como o masculino. Damas ficaram em quarto lugar. Judô masculino em primeiro, judô feminino em segundo. Karatê masculino faturou o segundo lugar, já o feminino ficou em quarto. A malha conquistou o ouro, primeiro lugar. Natação masculina, quarto lugar, já o feminino ficou com o segundo lugar. Futebol também foi vice-campeão, faturando aí o segundo lugar. Vôlei feminino faturou o título. Vôlei masculino, terceiro lugar. Vôlei de praia feminino, quarto lugar. Xadrez feminino e masculino faturaram o ouro. Portanto, aí, por categoria, Fernandópolis está de parabéns, nossa cidade. E já recebe aí todos os campeões. Esse final de semana todos já puderam retornar às suas casas, à sua cidade. Estão todos festejando. E a gente, Canal 10 também. E Clube do Esporte faz questão de parabenizar cada atleta, cada participante. Com certeza esse é um grande resultado, e agora nos próximos jogos poderemos estar aí na primeira divisão disputando com os grandes. Quem sabe faremos bonito também. Já nesta semana começam
novamente os jogos, né? Estão de volta os jogos do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta retornam aí São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, que são os grandes do nosso estado, já voltam a campo nesta quarta. São Paulo enfrenta o Bahia na Fonte Nova, Arena Fonte Nova. Agora todos os estádios que eram da Copa agora vão ser estádios de luxo para o nosso Campeonato Brasileiro. E Bahia e São Paulo se enfrentam nesta quarta às 22 horas na Arena Fonte Nova. Corinthians joga na quinta-feira contra o Internacional em sua arena, na Arena Corinthians, na quinta às 19h30 horas. Também na quinta, já um grande clássico de retorno, Santos e Palmeiras. Santos joga na quinta também às 19h30 na Vila Belmiro. Portanto, aí os 4 clubes grandes de São Paulo já retornam e fazem aí já Santos e Palmeiras um grande clássico. Vamos aí aguardar, né, contratações e muito mais aí que as equipes fizeram nessa parada, né, preparação que fizeram nessa parada da Copa do Mundo, que surta efeito e os paulistas aí possam se destacar e subirem e continuarem lá em primeiro, segundo, terceiro lugar, quem sabe na nossa tabela. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e na quarta falaremos tudo sobre Campeonato Brasileiro, os jogos de quarta e quinta, se Deus quiser. Um abraço e até lá.